Desafios da graduação, como estão sendo enfrentados, prioridades, indicadores e métricas, não só indicadores de ingresso, mas também indicadores de retenção e indicadores também de interface com a sociedade externa, especialmente monitorando o número de formados, os egressos e a relação da universidade com a sociedade. Nós estamos num contexto de desafios no ensino de graduação. Sabemos que as universidades têm sido extremamente ativas em atrair para a universidade não só alunos através do vestibular tradicional, mas também através de programas específicos para segmentos da sociedade de ensino público, cotistas, comunidades de indígenas, veremos isso numa das nossas universidades e as demais que estão também se preocupando com essa questão. O foco que solicitamos os nossos colegas proreitores abordar é o foco da qualidade e também da pertinência do que é ensinado diante de uma sociedade em rápida transformação. A pergunta central é como melhor preparar a juventude para responder às expectativas da sociedade que mantém o ensino superior no Brasil. Professor Aloysio Segurado é pró-reitor de graduação da USP, Célia Jaquete é pró-reitora de graduação da Unesp e Ivan Toro da Unicamp. Os três estão vindo da área da saúde, portanto, representam mulheres e homens que estão familiarizados com métricas que eles começam a conviver desde a origem da sua formação. Um termômetro, que é já uma primeira medida, um estereoscópio, um eletrocardiograma, enfim, métricas que um cirurgião vai ter que acompanhar ao longo da sua intervenção. Mas também são professores e professoras que convivem com os dados da Organização Pan-Americana da Saúde e com a Organização Mundial da Saúde. Portanto, pessoas que convivem com métricas e que hoje, os três vindo da área da saúde, lideram a área de graduação das nossas três universidades. Não havendo nenhuma outra observação, e com a licença do professor Luiz Segurado, eu peço, então, dar início à nossa primeira apresentação. Olá, meu nome é Ivan Toro, eu sou professor de cirurgia torácica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, atualmente pró-reitor de graduação de 2021 a 2025, e para mim é uma grande honra ter sido convidado pelo professor Jacques Markovic para participar desse curso de métricas, né? É uma grande honra, um grande orgulho, tanto para mim quanto para a universidade poder participar. No nosso ponto de vista, os principais desafios para o ensino de graduação, para esse ensino corresponder às expectativas da sociedade, acho que, em primeiro lugar, é uma coisa muito simples, né? Que é manter e melhorar a qualidade dos nossos cursos, né? Sendo bem prático, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que tornar o aprendizado mais lógico, né? Com currículos mais inclusivos, que tenham mais conhecimentos que sejam colocados de maneira transversal em todas as disciplinas. E para tratar principalmente de temas atuais como sustentabilidade ambiental, direitos humanos, cidadania, né? Quando a gente vai confrontar isso com a expectativa da juventude, né, a gente acha que a juventude espera que a gente consiga dar um ambiente de aprendizado um pouco mais acolhedor, né, com programas pedagógicos mais modernos, né? E nós temos uma necessidade atual, né, de aumentar a permanência estudantil, os auxílios para a permanência estudantil, porque senão a gente não consegue dar a informação que a gente precisa para o aluno.
Outra demanda atual também é criar novos cursos, né, que correspondam às necessidades da sociedade, né, que está se modificando, que melhore a empregabilidade do aluno que está egressando da Unicamp. Nós começamos o nosso mandato de pró-reitor com dois problemas muito importantes. Primeiro, a pandemia, né, e o ensino à distância, e o segundo problema é que a gente precisava implantar a curricularização da extensão, né? Mas a gente acha que esse segundo problema da curricularização é uma oportunidade que a universidade não pode perder de melhorar os laços com a sociedade, né? Estamos orientando, né, todas as nossas faculdades, institutos, a modernizarem seus currículos e incluírem a extensão, né, além de incluírem novos métodos pedagógicos, né? O ensino precisa ficar mais agradável, né? Então, nós estamos fazendo isso, estamos estimulando essas mudanças. Além disso, né, existem as 17 ODS da ONU, né? E nós temos planos de colocar essas ODS transversalmente em todas as disciplinas da universidade. Nós não queremos criar disciplinas específicas, mas queremos que esses princípios das ODS sejam incluídos em todas as disciplinas da universidade. Estamos investindo em treinamento dos nossos docentes, não somente em questões técnicas de novas possibilidades pedagógicas de ensino, mas também em relacionamento intercultural e étnico. Nós pretendemos aumentar as vagas de graduação nessa segunda metade do mandato, dando mais oportunidades e justificando cada vez mais o uso do dinheiro público, né, que nos financia, criando alguns cursos voltados a profissões que estão sendo e serão demandadas num futuro próximo. Mas existem alguns cursos que nós achamos importantes, né? Um deles é que nós não temos aqui na universidade, mas existem em outras, é ciência de dados, né? É um curso que com uma procura extremamente grande das empresas, dos governos, né? E é um curso que nós pretendemos implantar logo. Um segundo curso seria o curso de bioprocessos, né? Esses cursos também têm uma demanda da sociedade extremamente importante. E nós queremos implantar que 2 novos cursos estão mais voltados para a área social, que são 2 cursos noturnos, né? Então, farmacologia noturna e engenharia agrícola noturna também, que apesar de não serem novidades do ponto de vista de currículo, nem eles são uma novidade para dar oportunidade para aquele aluno mais carente que trabalha durante o dia terem essa opção de formação numa universidade pública estadual de qualidade. Então, acho que os exemplos que eu poderia dar são esses daí. Como estão acontecendo as mudanças curriculares, reformas curriculares, algumas áreas da universidade estão mais avançadas que outras. Por exemplo, a engenharia química, que acabou de fazer um novo currículo, né? E é um currículo onde a parte prática tem uma importância bastante maior, eles têm mais áreas para estudo, né? Mais trabalhos em grupo. Então, é um currículo que está nos deixando com muita esperança da gente conseguir contaminar os outros cursos de engenharia com esse tipo de atitude, né? A medicina, o senhor comentou que eu sou da área da saúde, e a gente está fazendo reforma curricular lá, acho que há quase 15 anos, né? E a gente comenta que a reforma curricular nunca acaba. Mas, apesar dessa nossa reforma que a gente faz na área da saúde, nós não conseguimos ainda fazer um curso com uma carga horária menor, né? E dê mais oportunidade
para o nosso aluno ter uma proatividade dele escolher algumas coisas, ele fica muito engessado ainda no currículo básico. E eu vejo que, na maioria das áreas, inclusive nas humanas, esse é um problema que também acontece, né? Então, eu acho que, assim, os cursos que passaram por modificações curriculares, eles estão mais preocupados com esse tipo de problema. E os cursos que não passaram, nós estamos estimulando a eles fazerem alguma reflexão sobre o conteúdo, sobre a carga horária, sobre o jeito de ensinar que está sendo dado. Professor, nós temos dois conjuntos de dados que a gente olha uma rotina maior, né? Um deles é um dado que é acompanhado pela nossa comissão de vestibular, junto com a diretoria acadêmica. Nesses dados, a gente tem grupos de alunos, né? E esses grupos são acompanhados conforme a maneira que ele entra no vestibular, né? Então, no vestibular comum, né? Os alunos que entram por cotas, os alunos que entram das escolas públicas, os indígenas, os alunos que entram pelas Olimpíadas, né? Então, esses clusters de alunos são acompanhados de uma maneira conjunta para nós tentarmos verificar, e o Enem, perdão, esqueci do Enem também, pela a diferença de aproveitamento entre esse grupo de alunos, né? E nesses grupos de alunos, a gente vê o aproveitamento, o número de desistências, os números de integralização, né, dos vestibulares passados até agora, né? E a gente usa esses dados, disponibiliza para todas as faculdades e institutos, né? E induz, participa de alguma solução que eles tragam para a gente para minimizar algum dado negativo que tenha desses daí, né? O outro conjunto de dados são dados específicos da nossa diretoria acadêmica, né? Que também são semestrais e que falam mais de taxa de aprovação em cada disciplina, aprovação por professor, para nós tentarmos diferenciar, às vezes a mesma disciplina dada por vários professores, elas têm um aproveitamento muito diferente, né? O número de trancamentos de matrícula, de integralização de novo, os coeficientes de rendimento do aluno, isso de uma maneira individual, né? E o coeficiente de integralização, né? Esses dados também a gente repassa para as unidades e a gente apoia eles nas medidas de correção que são necessárias. Eu só queria comentar que nós temos um grupo especial, né, que é o grupo dos indígenas, e nós fazemos um acompanhamento mais de perto, né? Nós temos uma comissão dentro da universidade que cuida dos alunos indígenas, e esses alunos são acompanhados de uma maneira mais próxima, eles têm dificuldades maiores, então nós temos para eles um percurso formativo que durava um semestre, e agora vai durar 2 semestres, onde a gente dá uma formação em algumas áreas do conhecimento, para eles poderem acompanhar o seu curso de escolha, né? E isso a gente faz através dos dados dessa comissão e os dados da nossa diretoria acadêmica. A presença do aluno indígena, a médio prazo, ele vai influenciar muito até na nossa pesquisa, né? Porque algumas coisas que o aluno indígena se preocupa, né? De vez em quando passa ao largo do nosso conhecimento, né? E eles chamam a atenção para algumas coisas extremamente importantes, né? Eu acho que nós aprendemos muito a ser todos os nossos alunos, os professores, os funcionários, estão aprendendo a ser seres humanos melhores, né? Nós estamos tendo que enxergar uma realidade de um povo que a gente
a gente fingia que não existia, né? Então, eu acho que a principal contribuição deles estarem aqui, né, é nos obrigarem a pensar no Brasil de uma maneira mais completa, né? Nossa experiência com alunos indígenas ainda é pequena, né? Nosso primeiro vestibular foi em 2019, né? Então, nós estamos no 5º vestibular agora, e o número de alunos era pequeno e está aumentando. Agora temos perto de 380 alunos matriculados. Nós estamos sentindo que tem alunos com muita dificuldade, né? O nosso ensino, principalmente das áreas de exatas, a gente não está conseguindo dar uma base para eles acompanharem muito dos cursos, então a gente está revendo todo esse apoio pedagógico que a gente tem que dar para eles. Mas eu acho que esse esforço vale muito a pena. É uma experiência muito interessante. Nós temos perto de 40 etnias indígenas na universidade. Então, é muito diferente e nós estamos muito contentes com a nossa experiência, né? A Universidade Federal de São Carlos também tem uma experiência muito grande sobre o vestibular indígena, assim como outras universidades da Bahia, do Norte, tudo. Mas das paulistas nós ainda somos a primeira a ter alunos indígenas, e a minha impressão é que e nós estamos aprendendo muito, ainda, apesar de não conseguir delimitar para o senhor tudo que nós aprendemos, mas se a gente aprender a cuidar da floresta, que nem eles cuidam, já tá de bom tamanho, né? Muito Nós criamos um órgão agora que vai cuidar disso daí, o escritório de dados, junto com a Alumni, né? Em algumas áreas, eu tenho relatos, né, dos coordenadores, dos diretores da empregabilidade, e é muito boa, né? Eu fui diretor da Faculdade de Ciências Médicas e eu posso garantir para o senhor que lá a empregabilidade é de 100%, mas a área da saúde, principalmente a área de enfermagem, medicina e fono, ela tem uma empregabilidade muito grande. Então, acho que não vale generalizar para a universidade como um todo. Mas a área de computação, a empregabilidade é 100%, né? Na área de engenharias, a empregabilidade é muito boa. E mesmo na área de humanas, né, eu não tenho esse número, mas a minha impressão é que a empregabilidade é bastante razoável. Nós temos muito ex-alunos fazendo pós-graduação com a gente em todas as áreas, mas a minha impressão é que a empregabilidade é boa. Mas é uma impressão, e isso é uma falha muito grande da universidade, e nós não acompanhamos o nosso aluno depois que ele sai das portas aqui da universidade. Eu lhe Mas eu gostaria de citar algumas medidas que a gente está implementando, né? Uma delas é o reforço pedagógico dos alunos que trazem a deficiência nas áreas básicas do ensino médio, né? Por exemplo, matemática, né? Português. Então, nós estamos com alguns projetos para tentar dar um reforço para esse aluno que entra na universidade e que ele muitas vezes vindo da escola pública, com alguma deficiência ainda nessas áreas, e que a gente precisa ajudar, né? Uma outra coisa é a massificação no ensino de inglês, né? Então, nós queremos aumentar de uma maneira bastante substancial a possibilidade dos nossos alunos fazerem cursos de inglês, pelo menos de inglês básico, para eles conseguirem acompanhar os seus respectivos cursos, né? Isso vai ajudar muito na internacionalização da nossa universidade, mas eu acho que vai melhorar muito a chance do nosso aluno integralizar o seu ensino também, né?
Gostaríamos de valorizar a iniciação científica, né? Ela já é valorizada na Unicamp, a Unicamp tem essa tradição, mas a gente quer fazer isso de uma maneira maior ainda, e juntar ao empreendedorismo social, né? Então, fazer o nosso aluno, através da extensão, né, ter projetos de empreendedorismo social. O senhor me pergunta o que eu queria deixar de marca, né? Eu gostaria muito também de deixar uma condição para o aluno que ele ficasse mais confortável para se dedicar ao estudo, né? E nosso aluno, ele é um aluno, na sua maioria, que vem de escola pública, que tem mais de 40% tem uma renda per capita de menos de 1,5 salário mínimo. Então, ele tem muita dificuldade de se dedicar, de morar, de comer, né? Nós já tivemos alunos que passam fome, né, no final de semana, por exemplo, porque não tem acesso ao bandejão. Aqui na Unicamp a gente não tem bandejão de sábado e domingo, e eles ganham bolsas, tudo, mas às vezes é insuficiente. Então, eu gostaria muito de poder aperfeiçoar essa ajuda de permanência estudantil para igualar a condição desse aluno pobre, dele conseguir estudar como um aluno que tem uma estrutura melhor, né? Então, a gente quer aumentar a chance de permanência, melhorar a saúde, né, a assistência à saúde, principalmente a saúde mental, que é um dos grandes problemas do nosso alunado atual. Bom, finalizando, eu gostaria de desejar a todos um ótimo curso, tenho certeza que é de grande qualidade, espero que vocês aproveitem muito, né? Novamente, gostaria de comentar que foi uma grande honra participar. Muito sucesso a todos. Nós agradecemos o professor Ivan Toro por ter preparado essa locução e, sem demora, nós passaremos agora ao depoimento da pró-reitora de graduação da Unesp, a professora Célia Jaquete. Para aqueles que se juntaram a nós nos últimos, depois do início da locução do professor Ivan Toro, nós estamos dedicados a uma discussão sobre os desafios da graduação e seus indicadores, hoje com as 3 universidades estaduais paulistas, e na quinta-feira, 29 de junho, com as 3 universidades federais sediadas no estado de São Paulo. Nós teremos agora a apresentação da professora Célia, e imediatamente depois, no modo síncrono, contaremos então com a alocução do professor Luiz Segurado, lembrando que o professor Luiz Segurado foi o iniciador e quem implantou o escritório de gestão de dados da Universidade de São Paulo, antes de se tornar pró-reitor de graduação da USP. Portanto, teremos o depoimento de um colega que se dedicou a criar a base de dados que hoje está sendo cada vez mais utilizada numa das nossas universidades e que se tornou pró-reitor de graduação em seguida. Meu nome é Célia Jaquete, a minha formação básica é fonoaudiologia, com mais de quase 40 anos de atuação nessa área. Fiz da minha atuação na Escola Paulista de Medicina e no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais uma complementação de estudos. E, em seguida, com a minha atuação na Unesp de Marília, fui convidada no ano de 2020 para 2021 para assumir a pró-reitoria de graduação da Unesp. Então, estou à frente da pró-reitoria de graduação desde janeiro, 15 de janeiro de 2021. Nós assumimos na gestão da graduação da Unesp em plena pandemia do Covid-19 e com muitas demandas que encontramos naquele momento. Praticamente 40 mil alunos, muitos deles em situação de vulnerabilidade socioeconômica
e sem computadores para assistirem às aulas remotas. Essa foi uma situação pontual, mas respondendo à pergunta, né, a educação é a única forma de transformação que nós vimos que é possível quando nós dizemos para as pessoas que podem mudar a situação, não só socioeconômica da própria pessoa, mas de toda a família e da sociedade. Então, quando nós entendemos o que é possível que a educação faça no ser humano, nós pegamos os jovens, que é uma população complexa, mas que quer respostas rápidas. A universidade, mesmo diante da pandemia, ela não parou. Precisamos reinventar a nossa atuação frente à pró-reitoria de graduação. E o quadro que se coloca neste momento na educação superior é muito também desafiador. Nós temos uma relação candidato-vaga que cai, ano a ano a gente vê que tem menos alunos interessados em buscar a universidade pública de qualidade e prestar o vestibular, mas nós também temos outro desafio grande, que não é aumentar a relação candidato-vaga só, mas é dar oportunidade do aluno entrar na universidade, permanecer na universidade e sair bem formado, para que a universidade cumpra de fato o seu papel, a sua missão, que é incluir, formar e modificar, transformar pessoas, a sociedade e o mundo. Na minha formação, eu trabalhei com avaliação e diagnóstico em todos os momentos da minha vida. Só por meio de dados é que nós conseguimos agir. Então, nós fizemos um levantamento junto com grupos de trabalho e também com grupos de gestão. Abrimos um núcleo que chama Núcleo de Gestão de Dados na Pró-Reitoria. E por meio dessa avaliação, nós levantamos, primeiro, a situação de alunos em vulnerabilidade socioeconômica, que só tinham os chips, mas eles não tinham o computador para saber, de fato, quantos alunos não estavam conseguindo acompanhar a universidade por uma questão de acesso a um equipamento. Mas os números nos mostravam uma situação bastante complicada ainda, que era lidar com tecnologia, não só por meio dos alunos, mas dos professores. Então, nós identificamos um outro número que nos ajudou a tomar algumas decisões, que foi quantos professores e alunos poderiam, tendo o equipamento, fazer bom uso dele durante as suas aulas. Então, aproveitamos, né, também com números e com algumas entrevistas e muito diálogo com toda a comunidade unespiana, apresentar alguns cursos de formação e também algumas resistências naquele momento, entendendo que parecia que a pandemia ia ser breve. E não queríamos só que fosse o uso da tecnologia só para responder à pandemia. Nós queríamos aulas mais atrativas, nós queríamos metodologias de ensino, metodologias ativas para que os professores conhecessem possibilidades novas, porque ao receber esses alunos de outra geração, que são muito ágeis, são muito curiosos, eles também querem aulas inovadoras. Como que a gente favorece a comunicação entre aluno e professor? Como se ensina, né? Como o indivíduo aprende? Essas perguntas estavam o tempo todo na nossa pró-reitoria.
para que a gente respondesse rapidamente a uma demanda mundial, né? Em 3 anos, nós passamos de quase 40 mil alunos matriculados. Um ano depois, isso em 21, em 22 nós já tínhamos pouco mais de 39 mil alunos, depois 38 mil alunos. Não é possível que ano a ano nós tínhamos esses números, esses indicadores, e simplesmente discutir só a relação candidato-vaga. E aí entrou, então, de novo, o fluxo dos alunos. Como melhorar o fluxo dos alunos? E não era só a permanência, era o sucesso do aluno. Como ele se sentiria motivado para estar na universidade, no meio de editais e projeto do Centro de Ensino, Aprendizagem e Inovação, que também saiu da Prograde. Então, a compra de alguns equipamentos imediatos, por exemplo, plataformas digitais de uso nas aulas de anatomia, nas aulas de ciências de saúde, na aula também das profissões de exatas. Nós não podemos esquecer, né, que a Unesp tem 34 unidades distribuídas em 24 campos. Como, então, olhar todos eles, com todas as diferenças que nós temos, em 136 cursos, em 64 carreiras, como responder rapidamente à exigência do mundo em relação a currículos mais flexíveis, horários que o aluno pudesse, de fato, fazer a pesquisa, e aí entrou com muita força a curricularização da extensão universitária, porque foi feito com muita seriedade e compromisso a divisão de tarefa entre a formação do aluno na Prograde e a extensão universitária na PROEC, na Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. Então, nós fizemos, daí, professor Raul e eu, um acordo de entender como a extensão poderia melhorar a formação dos nossos alunos. E a palavra transformação voltou com bastante força, porque nós entendemos que esta mudança de 136 cursos que foi concluído ano passado, a gente atingiu a meta de colocar nos currículos, apesar de não ser tão flexível como nós queríamos, nós temos agora todos os currículos da Unesp, 98 já implementados na matrícula de 2023, nós colocamos a extensão universitária na vida do nosso aluno, entendendo que isso talvez seja uma resposta importantíssima, imediata, para que o aluno entenda o papel dele na universidade, como ele pode se formar transformando a vida dos outros. 80% dos cursos colocou a extensão no primeiro ano da formação, o que nós vimos com bastante alegria, porque o aluno ele não terá só disciplinas teóricas, mas entendendo a extensão, da forma como ela deve ser entendida e valorizada, ele começará, desde o primeiro ano dele na universidade, pensar, avaliar situações concretas, reais, propor situações e ações para modificar. E aí, professor, o que mais será um desafio para nós nesse momento é como medir o impacto da extensão universitária na formação dos nossos alunos. Ao olhar as propostas dos 136 projetos políticos pedagógicos, nós entendemos que, associado à tecnologia, às situações reais do dia a dia, nós lançamos alguns editais muito interessantes para que o aluno entendesse na universidade, com a palavra
não só acolhimento, mas pertencimento. Então, abrimos vários editais desde o primeiro ano, e depois com o Nesp presente, que foram os editais de acolhimento, de participação dos alunos, os eventos, de semanas acadêmicas para ouvir outras experiências, e algumas ações também, junto com a USP e com a Unicamp, de disciplinas interinstitucional e algumas disciplinas interunidades, edital maternidade, o edital com várias alíneas, com várias pró-reitorias, de acompanhamento dos docentes, porque não adianta só pensar em bolsa e auxílios, nós temos que o ator mais importante da instituição, que é o aluno, se sinta de fato responsável por tutorias, por monitorias, por acompanhamento dos outros alunos e das várias disciplinas. Temos muitas queixas, professor, de saúde física e mental da nossa população de discentes. Então, um pedido de socorro para que nós também olhássemos, e daí montamos o ICARE também para acompanhamento dos nossos discentes e seminários para discussão de todos esses problemas também estiveram no nosso radar e puderam ser oferecidos para esses alunos. Conseguimos tudo que nós queríamos? Não. Ainda estamos medindo o impacto das ações que colocamos na vida dos nossos unespianos. Nós tivemos alguns professores que resistiram ao avanço tecnológico emergencial. Alguns professores, naquele momento, resistiram em participar dos cursos. Nós promovemos cursos também de metodologias ativas, não só para responder às diretrizes curriculares, por exemplo, da engenharia, mas ampliamos para todo o corpo docente. No primeiro momento, a reação foi, nós queremos, mas quando oferecemos alguns cursos, nem todos podiam, pela carga horária, pela reposição, pelo grande demanda de trabalho, mas nós tomamos algumas decisões à frente da pró-reitoria e discutido muito com a professora Maísa Fulan, que é uma grande parceira nossa nas questões acadêmicas, que sempre nos apoia e nos tranquiliza, dizendo assim, vamos começar com poucos, mas a gente vai ampliando. Então, chega um momento, e agora nós estamos repondo professores técnico-administrativos por meio de concursos, e que tem também trazido talentos, jovens ou não, mas o que fizemos foi, vamos oferecer os cursos. Nós temos 60, 80 vagas, conseguimos que 40 participem, isso está ótimo. Vamos reforçar, porque os 40 passarão adiante. Uma das coisas que nós fizemos, junto com a professora Maísa, algumas vezes junto com o professor Pascoal também, nossa vice-reitora e o reitor, foi visitar as unidades, porque da mesma forma que nós temos 24 municípios e 34 unidades, elas são muito diferentes, e nós sentimos que a cada visita nós tínhamos também um momento de fala, mas principalmente de escuta, para entender por que algumas pessoas diziam não. Ao fazer esse diagnóstico in loco, nós também levantamos necessidades, e aí nós entendemos que às vezes o não de alguns profissionais não era o não simplesmente porque ele não queria participar, mas precisava, naquele momento, fazer um investimento em infraestrutura, em treinamento de equipe. Então, nós
fomos estabelecendo metas em função também de ouvir as unidades acadêmicas. Fizemos uma parceria da Prograde com a ProPG, para também colocar o mestrando e o doutorando atuando na graduação. Fizemos, por exemplo, um seminário no início deste ano, que era um pré-seminário temático da graduação, e fizemos em cada unidade. E nós tivemos, por exemplo, algumas falas dizendo que o aluno não quer mais 4 horas seguidas, ele quer discutir formas diferentes de avaliação, ele quer se sentir participante dos projetos políticos pedagógicos, e nós entendemos que algumas respostas, né, como eu falei inicialmente, a curricularização dará a esse aluno uma visão ampliada e real do que ele pode fazer. Então, não é só a formação dele que vai melhorar, mas é o papel da universidade em cada um desses lugares que nós vemos, por exemplo, Botucatu, Jaboticabal, Marília, Bauru. Qual é o impacto de ter uma universidade pública exercendo o seu papel plural de respeito às diferenças, de que também responda às demandas da sociedade, e daí, né, dependendo da área, o quanto é importante que ele também participe. Se a gente pegar todos os cursos de licenciatura, o quanto é importante agora, e nós estamos fazendo isso neste momento, discutindo um documento, um texto base para formação de professores. Então, não adianta pensar em tudo isso e não ter também um olhar para as licenciaturas que forma aqueles professores que vão trabalhar desde cedo com os nossos alunos futuros, né? A gente pensa muito no sucesso do egresso, no quanto ele consegue ou não empregos, mudar a situação da sociedade, da política, mas nós temos que pensar também no grande investimento que a Unesp tem que dar para a resposta à comunidade, à escola e aos gestores na formação de professores. As pessoas me perguntam muito, que legado você gostaria de deixar? O primeiro, eu acredito que seja o quanto sistemas diagnósticos, métricas, impacto, podem, de fato, apontar novas formas de atuação. Eu aprendi isso no dia a dia da minha trajetória acadêmica, mas à frente da pró-reitoria, não é possível discutir planejamento sem pensar em desburocratizar a universidade. Então, nós mudamos legislações, inclusive, que permitem hoje que as pessoas, sem tramitar o processo físico, possam fazer uma pró-reitoria mais ágil, e que o tempo e o fluxo dos processos na pró-reitoria seja mais ágil. Isso mudou muito a nossa vida. Então, quando nós tínhamos vários anos para analisar cada PPP, em praticamente um ano nós mexemos com 136 PPPs, 136 projetos políticos pedagógicos. O outro legado é que não é possível trabalhar mais sem reconhecer na tecnologia, ou no laboratório do futuro, ou na resposta a problemas imediatos. Nós não conseguimos trabalhar na pró-reitoria de graduação. E, em terceiro lugar, a internacionalização é a nossa meta agora, com a mobilidade de alunos. Nós começamos pelos alunos com vulnerabilidade socioeconômica, que já estão na Espanha, e nós vamos fazer ainda antes de acabar o mandato, mas principalmente para deixar para depois, que a internacionalização começa no primeiro ano de graduação.
mas se eu pudesse acrescentar pedindo licença, nós temos que pensar com mais força formas de entradas diferentes na universidade. Então, nós já estamos fazendo isso com as Olimpíadas Acadêmicas, a entrada via Enem para todos os cursos, o vestibular traduzido em Libras, que já começou ano passado, e agora o vestibular indígena. Nós precisamos pensar que a universidade pode ser para quem quiser estar na universidade. Eu queria parabenizar primeiro aqueles que se interessam pelo tema métricas, as pessoas que têm nos ajudado à frente da Pró-Reitoria de Graduação. E, professor Jacques Marcovitch, o senhor é um deles, né? Porque por meio da formação que o senhor dá para as pessoas também da Pró-Reitoria de Graduação, chegaram e chegam em mim todos os dias. Então, eu gostaria de, além de parabenizar esta equipe que participa neste momento, estabelecer indicadores por meio de avaliação sem dúvida, o presente e o futuro para que a gente erre menos e faça da Pró-Reitoria de Graduação, de todas as pró-reitorias e de toda a universidade do ensino superior, uma forma de mostrar que a transformação não é de uma única pessoa, mas a transformação é de todos os parceiros. Então, professor, muito obrigada por esta possibilidade de participar neste momento deste seminário, mesmo que virtualmente, mas dizer que tenha muita força e o nosso apoio para continuar, porque este projeto muda o nosso trabalho. Nós agradecemos a professora Célia e ao professor Ivan Toro, que ambos estão, no momento, em Campinas, abordando o tema da curricularização da extensão, tema que também o professor Luiz Segurado tem se dedicado. Portanto, sem demora, eu tenho o privilégio de passar a palavra ao professor Aloysio Segurado, pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor Jacques. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os pesquisadores envolvidos no projeto Métricas e todos os participantes deste curso, bem como os egressos de cursos anteriores que acolheram ao seu convite para estar conosco neste seminário. Para mim é um grande privilégio poder estar novamente com este grupo, com o qual eu tenho interagido nos últimos anos, e também estar ao lado dos meus colegas, professora Célia, professor Ivan, que, assim como eu, aceitaram o desafio de conduzir a gestão do ensino de graduação nas nossas co-irmãs universidades estaduais paulistas. Eu fui instigado pelo professor Jacques a partir, creio eu, das proposições dos participantes do curso para abordar alguns temas a partir de questões desafiadoras de discussão, que são, em primeiro lugar, quais são os principais desafios para que o ensino de graduação responda melhor às expectativas da sociedade e, em especial, da juventude em formação. A segunda, como esses desafios vêm sendo enfrentados na nossa Universidade de São Paulo, que outras prioridades estamos adotando para aprimorar o ensino de graduação e, por fim, qual é o papel das métricas e quais seriam as métricas adequadas para acompanhar o ensino de graduação. Eu começo, então, buscando responder quais são os desafios para que possamos atender às expectativas da sociedade e da juventude. E, antes que a gente possa responder isso, é necessário conhecer quais são essas expectativas. E eu busquei me apoiar em documentos e dados oficiais relacionados às políticas educacionais do nosso país e da nossa região. Começando pela Constituição Federal, no seu artigo 205, que estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e a sua qualificação para o trabalho. Temos aqui elementos importantes já apontados: a interação das instituições de ensino com a sociedade, a formação para além da competência técnica profissional para o exercício da cidadania. Sabemos que existem hoje no nosso país uma parcela de brasileiros e brasileiras na faixa de 15 a 29 anos que soma 47,3 milhões de pessoas. Desses 47,3 milhões, 7,9 milhões apenas estão matriculados no ensino médio, dos quais 89% em escolas da rede pública e 770 mil no ensino profissional de nível técnico. Um grande desafio para esses jovens é que apenas 10% concluem o ensino médio em condições de aprendizado adequado em matemática. E desta população agora, de 18 a 24 anos, 80% está fora do ensino superior e no momento encontra-se sem qualificação para o trabalho. Há no nosso país, segundo o Censo de Ensino Superior de 2021, cerca de 9 milhões de universitários no Brasil, dos quais 77% está em instituições de ensino superior privadas. Daqui já vemos o cenário que nos compete trabalhar. O outro dado importante do ponto de vista de expectativas é rever o que diz o Plano Nacional de Educação, do MEC, expresso na Lei 13.005 de 2014 para um período de 10 anos. Há duas metas ali importantes a serem visitadas. A meta 3, que seria de universalização do atendimento escolar da população de 15 a 17 anos até 2016, e a obtenção de uma taxa líquida de matrícula no ensino médio de 85% dos jovens até 2024. No entanto, os dados de acompanhamento do Ministério da Educação apontam que até 2021 nós tínhamos conseguido atingir 95,3% de atendimento escolar, não tínhamos conseguido a universalização completa, e dos 85% de meta de taxa líquida de matrícula no ensino médio, havíamos alcançado apenas 75%. E a segunda meta, a meta 12, propunha que nós elevássemos a taxa bruta e líquida de matrículas no ensino superior até 2024 para 50% e 33% da população de 18 a 24 anos. Porém, até 2021, só havíamos atingido 37,4% e não 50%, e apenas 25,5% e não um terço, como previsto para a taxa líquida de matrículas. Portanto, as expectativas nacionais em relação ao papel das universidades ainda é bastante desafiador. Do ponto de vista internacional para a nossa região, há um documento bastante importante firmado pela OCDE em 2018, que é a Agenda de Educação 2030, que aponta para a necessidade do ensino superior dar ênfase na aquisição de competências, buscando articular conhecimentos com habilidades que são, para além de técnicas, também socioemocionais, com um enfoque no pensamento crítico, na possibilidade de ensinar os jovens a aprender e o desenvolvimento de uma abertura para o novo, com desenvolvimento de empatia, resiliência e autoeficácia. Além disso, a necessidade de incluir nas práticas educacionais a incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação para nos alinharmos à realidade do mundo digital, sem, na verdade, deixar de lado o desenvolvimento de atitudes e valores que incluam a motivação, o respeito à diversidade e, principalmente, a capacidade de lidar com a incerteza. Para além disso, a Unesco e o Instituto Internacional para a Educação Superior na América Latina e Caribe, a IESALC, publicaram em 2021 um documento denominado Pathways to 2050 and Beyond, baseado numa consulta pública realizada em 4 idiomas, inglês, português, francês e espanhol, durante o período de maio a agosto de 2021,
que contou com a resposta de cerca de 1.200 atores da educação de 97 países, expondo as principais expectativas dessa população em relação ao ensino superior na região, as suas preocupações e o entendimento de como esse ensino deveria se desenvolver para nos trazer um futuro melhor. Os resultados desse survey apontam para sugestões de que o ensino superior deva ser acessível, com equidade de inclusão, deva estar necessariamente conectado com as demandas globais da sociedade, que seja flexível, baseado na aquisição de competências, centrado no estudante e apoiado na pesquisa e na inovação. São essas, então, as expectativas da sociedade. Quais são as expectativas das nossas instituições? Eu me reporto ao Estatuto da Universidade de São Paulo, que diz que, no seu artigo 2º, que é fim da Universidade de São Paulo promover e desenvolver todas as formas de conhecimento por meio do ensino e da pesquisa, e de ministrar o ensino superior visando a formação de pessoas capacitadas ao exercício da investigação científica e do magistério em todas as áreas de conhecimento, bem como a qualificação para as atividades profissionais, estendendo à sociedade serviços indissociáveis das atividades de ensino e pesquisa. É importante que cotejemos as expectativas da sociedade com os ditames das universidades no tocante ao reconhecimento da sua missão, e a esse conjunto de ideias agreguemos as expectativas dos jovens. O que pensam os jovens sobre o ensino superior? Há um recente estudo publicado pelo Observatório da Juventude na Ibero-América, que se chama Juventudes do Brasil, Percepções e Realidades dos e das Jovens Brasileiros e Brasileiras, de 2021, que foi coordenado por pesquisadores das nossas universidades Federal Fluminense, Unirio e Estadual do Rio de Janeiro. Buscou-se aprender dos jovens várias dimensões relativas às várias atividades da vida social, uma das quais a sua perspectiva de futuro sobre o estudo e o trabalho. Os resultados desta pesquisa apontam para jovens hoje mais escolarizados do que os seus pais, porém, que seguem relatando insegurança em relação ao mundo do trabalho, tendo na educação apenas a sua quarta preocupação, suplantada por outras preocupações de ordem das atividades sociais e do mercado de trabalho propriamente ditas. Um estudo da Unesco realizado e da Exalc publicado em 2021, que visa também aferir a perspectiva dos jovens de 50 países, converge para expectativas por um ensino superior acessível, inovador, de alta qualidade, sustentável e igualitário. Vejam, são esses os conjuntos de expectativas das instituições de ensino, da sociedade e dos jovens, até onde eu pude apurar. Mas não podemos deixar de lado de levar em conta a existência de fatores externos que afetam os nossos rumos nos dias de hoje. O impacto das políticas públicas dos últimos anos, que tenderam a desvalorizar a ciência e a educação no Brasil, a redução expressiva do financiamento da educação, da ciência e da pesquisa, que impactam as nossas necessidades, e as profundas alterações havidas no mundo do trabalho, com desaparecimento e redução de importância de várias atividades profissionais tradicionais e o surgimento de novas modalidades de inserção profissional com características interdisciplinares. A isso eu agrego todas as dimensões de mudanças impostas pela pandemia de Covid-19 na vida social, que afetaram setores econômicos, a educação, a saúde mental e a vida de todos nós. É importante, portanto, que possamos compatibilizar todas essas expectativas dos diferentes atores, reconhecendo ainda esses fortes fatores externos que podem ser
de um lado, facilitadores, mas, por outro lado, desafiadores para que alcancemos a consecução dos nossos objetivos. É importante ainda reconhecer a alteração expressiva do perfil dos estudantes das universidades brasileiras após a implementação plena de políticas de ação afirmativa para ingresso na universidade, na USP, particularmente a partir de 2016. Pela primeira vez na nossa universidade, neste ano, contamos com 54% dos ingressantes egressos do ensino médio exclusivamente público. Embora a nossa meta de inclusão fosse de chegar a 50% de ingressantes egressos do ensino médio exclusivamente público, alguns desses candidatos e candidatas ingressaram na universidade sem se valer das cotas reservadas, porque lograram notas nos processos seletivos que os permitiram ingressar na universidade por ampla concorrência, liberando, portanto, vagas para outros candidatos egressos igualmente do ensino médio público, levando, então, a taxa pela primeira vez a 54%. E é importante entendermos a dificuldade que, por vezes, as nossas instituições de ensino superior têm em rever as suas práticas. Cito apenas um dado da Universidade de São Paulo: menos de 1/3 dos cursos de graduação da nossa universidade efetuaram mudanças em seus projetos pedagógicos de cursos nos últimos 10 anos, havendo, portanto, a necessidade de revisita e atualização desses projetos. Segunda questão: como que a USP vem enfrentando esses desafios? Ela vem, na verdade, tomando várias medidas. Em primeiro lugar, buscou, desde a nossa chegada aqui à Pró-Reitoria de Graduação, em fevereiro do ano passado, ampliar a representatividade das unidades de ensino e pesquisa e das comissões coordenadoras de curso nas instâncias deliberativas e de discussão da Pró-Reitoria de Graduação. A Universidade de São Paulo, como todos sabem, cobre todas as áreas do conhecimento e possui mais de 150 cursos em 42 unidades de ensino e pesquisa. Para que caminhemos juntos, é necessário aumentar a representatividade de vozes nos órgãos decisórios e deliberativos da graduação, e assim fizemos. Temos realizado painéis e workshops para discussão de questões estratégicas, seja no nosso congresso anual de graduação, seja em outras atividades específicas. Cito aqui os workshops desenvolvidos em conjunto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP para elaboração do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente, um programa de capacitação e aperfeiçoamento dos docentes a ser implementado a partir de agosto próximo, momento único na nossa universidade, quando, num período de 3 anos, renovaremos mais de 10% do nosso corpo docente. Cerca de 800 novos docentes estarão sendo contratados entre 2023 e 2026, e teremos a oportunidade de oferecer a este grande conjunto de docentes que agora se integra à nossa comunidade uma oportunidade de desenvolvimento profissional, buscando aprimorar e modernizar as práticas com vistas à maior integração curricular, à incorporação das novas tecnologias de ensino-aprendizagem, reforçando as metodologias ativas, o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação. Cito também o fórum realizado o ano passado de licenciaturas, em conjunto com as coordenações de cursos de licenciatura da Unicamp, da Unesp, da Univesp e do Centro Paula Souza, que, na verdade, instruíram a nossa comunidade de 28 cursos de licenciatura a rever um documento firmado pela USP em 2004, que é o Programa de Formação de Professores da Universidade de São Paulo. Temos buscado acompanhar os indicadores relativos aos vários momentos da trajetória acadêmica, indicadores de ingresso, indicadores de percurso formativo, indicadores de conclusão, construindo parcerias com a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, com o já mencionado Escritório
de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico, o EGI da USP, e com o escritório Alumni da USP. E fizemos pela primeira vez, pelo menos que seja do meu conhecimento, professor Jacques, este ano, um conselho universitário de discussão não deliberativo, temático, debruçado sobre as questões e desafios da graduação, convocado com as lideranças acadêmicas da nossa universidade, conjuntamente com o Conselho de Graduação, buscando, na verdade, sensibilizar, a partir desse levantamento de conjunto de indicadores e métricas, os vários dirigentes da nossa universidade sobre as oportunidades de aprimoramento de qualidade. Os dados nessa sessão foram apresentados de forma agregada por área de conhecimento, e esta iniciativa e esforço segue-se agora da visita in loco a cada uma das unidades para a discussão mais aprofundada dos indicadores de cada curso com aqueles presidentes de comissão de graduação, coordenadores de curso, para estimular a reflexão local sobre oportunidades de aprimoramento e possibilidades de intervenção. Esperamos, na sequência desta atividade, contar com o apoio já prometido pelo professor Carlotti, nosso reitor, para lançamento de uma chamada de apoio financeiro às unidades, para que lhes possa permitir implementar ações com vistas ao aprimoramento da qualidade do ensino de graduação, já, digamos, catalisadas pela reflexão por eles realizadas a partir do diagnóstico atual e da identificação de oportunidades de aprimoramento. Passo a desenvolver agora outras prioridades em paralelo a essas. Chamo a atenção para o pioneirismo da Universidade de São Paulo na implantação de uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, a PRIP. A esta pró-reitoria, a este órgão central, cabe desenhar, implementar, monitorar e avaliar as políticas de inclusão, de respeito à diversidade e de fomento à sensação de pertencimento e bem-estar no campus para todos os segmentos da comunidade universitária, incluídos aqui os discentes de graduação. Cabe à Pró-Reitoria de Graduação apoiar a PRIP, esta nova Pró-Reitoria, no desenvolvimento e aprimoramento das políticas institucionais conjuntas, visando apoiar a inclusão, a permanência estudantil e o bem-estar no campo. Iniciamos ainda, colegas, uma revisão do programa do concurso vestibular da FUVEST, que será paulatina, visando alinhar o programa do concurso vestibular da FUVEST com as mudanças curriculares recentemente implantadas no ensino médio, de modo a aproximar o ensino que vem sendo prestado aos jovens matriculados no ensino médio à avaliação de competências realizada pela FUVEST para acesso à universidade. Temos procurado, além disso, reforçar a nossa articulação ensino superior, educação básica, fortalecendo os vínculos entre a USP e a rede estadual de educação básica através da celebração de convênios com a Secretaria Estadual de Educação. Hoje mesmo estive na Secretaria Estadual de Educação e planejamos para as próximas semanas, para o próximo mês, a celebração de 3 convênios. O primeiro, de convênio para a realização de estágios de docência para os estudantes dos nossos 28 cursos de licenciatura na rede pública estadual paulista. Em segundo lugar, a elaboração e desenvolvimento de uma terceira modalidade de ingresso à USP, além da FUVEST e do Enem USP, que será através de uma prova seriada a ser aplicada aos estudantes do ensino médio da rede pública estadual de São Paulo, prova essa que reservará vagas para acesso não apenas na USP, mas também na Unicamp e na Unesp. A Secretaria de Estado da Educação, como contrapartida a esta reserva de vagas, proverá às 3 universidades estaduais paulistas, aos ingressantes por essa nova modalidade de acesso,
auxílio permanência para garantir-lhes a consecução dos seus planos pedagógicos com sucesso até o final da graduação. Como já bem mencionado pelo professor Ivan e professora Célia, não vou me estender muito nisso, estamos firmemente empenhados com a nossa Pró-Reitoria de Cultura e Extensão na implementação da curricularização das atividades de extensão universitária, em consonância com as normativas nacionais, mas não apenas em relação a isso, mas também a partir do reconhecimento da contribuição imprescindível da extensão na formação ética e cidadã dos nossos egressos, fazendo-nos cumprir a responsabilidade social da universidade na interação direta com a sociedade, tendo o estudante discente de graduação como protagonista desta ação, missão esta que deve ser essencialmente assumida em plenitude pelas universidades estaduais públicas. Como estamos fazendo isso? Buscando identificar a carga horária relativa a atividades extensionistas já presente nas grades curriculares de graduação e a elas somando oportunidades de curricularização dos programas de extensão que são desenvolvidos no âmbito das unidades ou mesmo da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Temos tentado apoiar os nossos estudantes de diferentes formas, valendo-nos de auxílios do governo federal para programas como de educação tutorial, do programa PIBID, de iniciação à docência, do programa de residência pedagógica, o PRP, todos eles com viés extensionista, e com programas apoiados pelo orçamento da própria universidade, ou recursos captados de fontes externas, como aquele que vem suportando a atividade de discentes de graduação nas atividades educacionais dos museus da universidade, os 4 museus da universidade, e no apoio a atividades de apoio ao ensino de graduação desenvolvida nas unidades. Por fim, uma outra prioridade que não pode ser deixada de lado, como já mencionado pelos meus colegas, é o fomento à internacionalização, que depende do reforço do ensino de idiomas, particularmente do inglês, para permitir a todos os ingressantes, pelas diferentes modalidades de ingresso, oportunidades iguais de se envolver em atividades de internacionalização outgoing, mas também sem deixar de lado a possibilidade de incorporação da mobilidade incoming, atraindo para os nossos campi estudantes de outras universidades do Hemisfério Norte, ou mesmo aqui da América Latina e da África de língua portuguesa, particularmente. Finalizo, professor Jacques, trabalhando a pergunta que o senhor me desafiou a responder: quais são as métricas que temos utilizado para desenvolver essas políticas e acompanhá-las? Temos buscado indicadores construídos em conjunto com os cursos para os vários momentos da trajetória do estudante na nossa instituição. No ingresso, a atratividade dos cursos, a relação candidato-vaga nos processos seletivos de ingresso, e constatamos, como já mencionado pelos meus colegas das outras universidades, uma perda de candidatura, uma perda de atratividade mais intensamente observado nos cursos da área de ciências exatas. Temos também buscado acompanhar a taxa de preenchimento das vagas de ingresso, mostrando que as vagas FUVEST têm tido maior efetividade de preenchimento do que as taxas do Enem-USP, talvez porque parte desses estudantes, com a nota do Enem, tenham outras oportunidades de inserção em universidades federais mais próximas do seu local de residência. Temos uma expectativa que, com a prova seriada paulista, possamos preencher uma parte mais expressiva dessas vagas, e também buscar analisar essa atratividade de forma desagregada por curso e por área de conhecimento, buscando observar as tendências da demanda social. Em relação ao percurso formativo, estamos muito empenhados em
a trabalhar os indicadores de sucesso escolar, acompanhando alterações precoces de percurso do padrão de desempenho dos estudantes, de modo a propiciar a identificação de fatores externos, como, eventualmente, alterações de saúde mental, alterações de inserção acadêmica, que possam ser trabalhados em programas de mentoria e tutoria, visando ainda resgatar o potencial desse estudante concluir o seu programa com sucesso. Ao lado disso, no final da linha de formação, acompanhando as taxas de conclusão, seja no tempo ideal, seja no tempo máximo, e, consequentemente, as taxas de desistência. Essas taxas de desistência, é importante mencionar, devem ser analisadas de forma desagregada, por área de conhecimento, por curso, levando em conta o perfil do estudante, nas dimensões socioeconômica, étnico-racial, de formação pré-universitária, lembrando que esses fatores pré-existentes no estudante antes do ingresso podem ser determinantes do seu sucesso e devem ser levados em conta. Mas, para além disso, não podemos deixar de lado os efeitos das características dos cursos propriamente dito, a adequação do projeto pedagógico às realidades da educação básica e do mundo do trabalho, as oportunidades de integração social e acadêmica, o fato do estudante ter ou não sido beneficiário de políticas de apoio à permanência, de programas de mentoria e, eventualmente, de fatores externos. Professor Jacques e colegas, a análise conjunta desses vários determinantes do sucesso ou do insucesso escolar nos obriga a trabalhar com modelos multivariados de análise, aumentando a complexidade deste trabalho, mas, na verdade, nos permitindo tirar conclusões mais apropriadas. Destaco, nesse sentido, um trabalho recentemente apresentado a mim, que está prestes a ser defendido como uma dissertação de mestrado de um estudante do programa de pós-graduação de mestrado da USP em Ciência Política, orientado pela professora Marta Rett, que desenvolveu modelos multivariados para dar conta dessas várias dimensões e, com isso, analisar as taxas de desempenho acadêmico. E, por fim, quero dizer do desafio que sempre será buscar ir além dos indicadores quantitativos para uma análise qualitativa, particularmente para verificar o papel de variáveis mais difíceis de aferição pelos métodos quantitativos, buscando agregar conhecimentos de vários campos, várias ordens de conhecimento, da área da economia, da área da sociologia, da área da psicologia, que inclui, cito aqui, só para lembrar de alguns, a motivação, o capital social, o habitus, a autoeficácia e a capacidade de coping frente às adversidades do caminho. E, por fim, lembro que é nosso desafio buscar avaliar os indicadores de impacto social, para além do número de formandos e do tempo de formação, buscar saber qual é, de fato, o seu impacto na vida social, para que, com isso, possamos entender se a universidade está, de fato, cumprindo a sua missão. Há vários exemplos de indicadores a serem trabalhados nesta dimensão. A empregabilidade, como já foi dito, a contribuição na geração da riqueza, faço referência aqui ao trabalho recente do professor Azoni, da Faculdade de Economia e Administração, a FEA da USP, sobre a produtividade econômica dos egressos, mas eu lembraria também da necessidade de vermos o impacto, além da dimensão econômica, na formulação e execução de políticas públicas, o que é sempre desafiador e exigirá parcerias que vão além da pró-reitoria de graduação para abarcar o escritório de gestão de dados, o escritório de egressos, o escritório alumni. Com isso, penso, professor Jacques e colegas, que poderemos nos valer de vários elementos
sendo considerados em conjunto para uma análise de situação, para uma identificação de propostas de intervenção, que, insisto, não deve ser meramente impostas pela gestão universitária, mas co-criadas a partir do diálogo com os interlocutores, docentes, discentes e apoiadores do exercício da prática docente na nossa universidade, que possam nos ajudar a planejar e desenhar propostas de intervenção que venham a ser passíveis de monitoramento e avaliação para correção de rumos. Espero, com isso, ter trazido de forma rápida, mas tão abrangentemente quanto eu pretendi, contribuições para que esse diálogo continue, professor Jacques, e que a sua equipe do Projeto Métricas, todos esses colegas motivados que aqui estão, possam nos ajudar a cumprir essa tarefa com maestria. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professora Luiz Segurado. Através da sua pessoa, eu gostaria de cumprimentar os demais colegas proreitores, a professora Célia e o professor Ivan, por honrar essa missão do Projeto Métricas, que é ser uma comunidade de conhecimento em construção. O seu depoimento vivo, síncrono, revela o quanto as proreitorias, especialmente a sua, estão no momento construindo esse futuro. E certamente os 3 depoimentos agora gravados vão permitir uma pesquisa de conteúdo que nos ajuda a fazer a síntese dessas prioridades para uma graduação que precisa muito dessa capacidade de inovação que foi descrita pelo professor Segurado e pelos demais colegas. Nós temos alguns minutos antes de encerrar a parte formal gravada. Depois ficaremos, para aqueles que puderem permanecer, depois do horário previsto das 15h30, para aquela informalidade da conversa de corredor. Mas, por enquanto, nós vamos convidar o professor Andrés Gombert, da Unicamp, para comentar. Fique à vontade, Andrés, para comentar as 3 alocuções, mas especialmente o teu comentário sobre o monitoramento dos egressos. Em seguida, caso o professor Éder Sacconi, do Instituto Federal de São Paulo, queira também comentar essa dimensão que foi mencionada pelo professor Segurado sobre esse acompanhamento dos egressos através de microdados. E nós finalizaremos dando a palavra à diretora da Exalc, professora Thais Vieira, que foi coordenadora da graduação, integrou, junto com o professor Segurado, por um certo tempo, o conselho de graduação, até ser galgada para a direção da Exalc na condição de diretora. Depois teremos a possibilidade de olhar no chat se temos mais algum comentário, alguma pergunta, que serão compartilhados antes de nós encerrarmos a parte gravada, para depois ficarmos numa conversa informal entre os presentes. Professor Andrés Gombert, a palavra é sua. Se quiser se apresentar inicialmente e depois formular o teu comentário. Boa tarde a todos, meu nome é Andrés, eu sou professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos, a FEA da Unicamp, que é diferente da FEA da USP. Professor Jacques, não estava esperando que eu fosse falar aqui, mas acho que você imagina que o meu comentário seja sobre uma sugestão que eu fiz ali em cima no chat, de que me parece hoje ser muito mais simples algumas tarefas que eram talvez mais complexas no passado, como, por exemplo, rastrear os nossos egressos, né? Eu me formei em 1992 na Escola Politécnica, no curso de Engenharia Química, e praticamente com todos os meus colegas eu tenho contato no LinkedIn. E eu acho que quase todos os profissionais hoje em dia, é claro que não todos devem ter ali um perfil, né? E isso facilitaria muito, eu acho, o trabalho de mapeamento de egressos. Alguém fez aí um comentário que não basta mapear, mas seria interessante integrar os egressos. Aí nós temos iniciativas na USP, eu sou alumni, né? Recebo os e-mails. A Unicamp também criou essa iniciativa de tentar congregar os ex-alunos
Mas eu acho que uma coisa não depende da outra, quer dizer, a gente pode mapear e depois tentar integrar, né? Uma coisa de cada vez. Enfim, não sei se era isso, professor Jacques. Eu Obrigado. te agradeço, Andrés, muito obrigado, sim. Qualquer depoimento de como isso está sendo feito será muito bem-vindo. Eu acho que nós devemos compartilhar essas experiências com as novas tecnologias. Então, professor André, se quiser nos mandar uma pequena nota técnica do como tem sido isso feito, o nosso portal Métricas é um espaço de diálogo e isso seria muito bem-vindo. Nós vamos passar, queremos saber se o Éder Sacconi quer fazer um comentário. Éder? Oi, professor Jacques. Sim. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Um breve comentário sobre acompanhamento de egressos, né? A gente, aqui no Instituto Federal de São Paulo, a gente identificou que as surveys, elas estavam um ponto de saturação, né? A gente não conseguia ter mais os retornos dessas surveys que eram operacionalizadas. Para isso, a gente criou duas rotas alternativas, uma acessando os dados do e-social, né, para quesitos de empregabilidade e abertura de empresas também. Então, a gente tem feito esse tratamento usando microdados identificados. Aí é necessário, né, se preparar para acessar a sala segura do Ministério da Economia e tudo mais, mas é uma ferramenta sensacional, porque você consegue ver até se a área de atuação corresponde à área de formação, né? Então, para enxergar mapeamento de áreas e sombreamento. E agora, acho que há um ano e pouco, o INEP também permitiu para a gente, né, como nós temos, os institutos federais têm pelo menos 50% da sua oferta de nível técnico, né? Então a gente também analisa muito a questão da verticalização, né? Então a gente, usando os dados identificados do INEP também, que agora estão abertos também pelo mesmo sistema de ter uma sala segura, a gente analisa o percurso do estudante na verticalização da educação formal, né? Então a gente tem usado essas duas bases e esses dados, microdados identificados, para poder fazer essas análises conjuntas, né? Então tem sido uma experiência bem mais efetiva do que as surveys. Muito obrigado, Éder. Se quiser nos mandar uma nota, está bem-vindo. Antes de passar a palavra à professora Thais, professor Segurado, eu vou ler duas perguntas aqui para ter os comentários. A primeira é de Milton Ferreira, dizendo o seguinte: nas experiências dos palestrantes, e aí me dirijo à sua pessoa, como a estrutura e os processos operacionais implementados pelo escritório de gestão de dados melhoraram ou melhoram a qualidade do ensino de graduação? Em outras palavras, como as métricas podem melhorar diretamente o ensino de graduação. Depois temos do Luiz Guimarães também uma pergunta que tem a ver: não teriam as universidades paulistas atingido o máximo de tamanho para uma gestão eficiente sobre todos os aspectos? Acredito que uma reestruturação pensando nos cursos de graduação já existentes seria importante e não apenas disparar ações de abertura de novos cursos, mantendo os atuais. Eu já interpreto, porque alguns deles têm tido uma redução de demanda, enquanto outros, e tivemos o pró-reitor de graduação da Unicamp, que mencionou ciências de dados, cursos noturnos para atender à profissionalização de jovens. Então, eu queria primeiro lhe passar a palavra e depois disso eu passaria a palavra à professora Thais. Pois não, em relação a como as métricas e os dados podem retroalimentar o aprimoramento de qualidade, eu mais uma vez usaria o exemplo do nosso Conselho Universitário Temático de Graduação. Vejam, ao longo, esta foi o primeiro momento em que a alta administração da universidade, composta por todos os atores da reitoria e todos os dirigentes de todas as unidades, se reuniram numa sessão ampliada para discutir indicadores da graduação. Uma oportunidade ímpar, porque por mais inteirados e mais envolvidos que possam estar os nossos gestores universitários, em geral, esse envolvimento se limita aos cursos da sua própria unidade.
esta foi uma oportunidade em que os indicadores foram apresentados de forma agregada, considerando a área de conhecimento, mas apontando as tendências da universidade, e não num corte transversal apenas, mas sim numa série longitudinal de 11 anos que foram analisados. Então, isso, penso eu, foi um momento de abertura de perspectiva, como uma grande angular, para olhar um conjunto de indicadores, claro que sempre há a possibilidade de agregar outros e aprimorar os indicadores, mas aqueles que julgamos adequados naquele momento foram analisados de forma longitudinal no conjunto da universidade. Esses relatórios agora estão sendo discutidos em cada unidade em relação a cada curso. E este movimento exige agora uma resposta dos gestores de graduação de cada curso sobre como interpretam aqueles dados e como pensam melhorar ou aprimorar o desempenho apontado por aqueles dados. Concordamos, professor Jacques, que na USP, pelo menos, não é o momento de abertura de novos cursos, mas sim o momento de aprimoramento das práticas para aumentar a efetividade dos cursos já existentes. Esta é, pelo menos, a prioridade da atual gestão, já discutida com o professor Carlotti. Um ponto que eu gostaria apenas de mencionar é a recente aprovação pelo Conselho de Graduação de medidas que foram resultados objetivos da discussão do Conselho Universitário Temático de Graduação. A primeira delas, a agregação das carreiras. A USP tem 150 cursos para os quais oferece ingresso. Porém, no vestibular da FUVEST, estes 150 cursos se agrupavam em 109 carreiras, das quais 73 eram carreiras de curso único. Ou seja, o candidato que prestava o vestibular para a USP na FUVEST para a medicina, ele tinha que fazer uma decisão precoce se ele queria concorrer a uma vaga em São Paulo, em Bauru ou em Ribeirão Preto. E caso fosse o primeiro excedente em cada uma dessas listas, estava automaticamente fora da nossa universidade. A apresentação desse dado como um exemplo foi tão impactante que em menos de 60 dias houve a formação de grupos de trabalho que já resultaram no agrupamento das carreiras, e para o vestibular do próximo ano teremos todo um rearranjo, aumentando as oportunidades ofertadas aos candidatos e, com isso, também aumentando o aproveitamento das vagas do vestibular e dos talentos dos candidatos que nos procuram. Um outro efeito imediato do Conselho Universitário Temático foi, ao analisar o número de vagas não preenchidas nas licenciaturas, nos nossos 28 cursos de licenciatura, identificar que, por vezes, nós mesmos criamos as dificuldades para o aproveitamento máximo do nosso potencial. Nós temos várias unidades que oferecem apenas o bacharelado na área, mas não a licenciatura. Isso faz com que, digamos, um aluno de educação física em Ribeirão Preto, se quisesse fazer também a licenciatura, era forçado a prestar um novo vestibular para a Universidade de São Paulo. E, a partir desta constatação de demanda e, por outro lado, baixo aproveitamento das vagas, o Conselho de Graduação aprovou, na sua última reunião, uma modalidade de reingresso para bacharéis graduados na USP, que podem valer-se das vagas remanescentes sem vestibular para ingressar em cursos de licenciatura e, com isso, completar a sua formação sem ter que buscar um novo vestibular ou uma matrícula numa instituição privada. Então, só estou dando esses dois exemplos porque eles são muito simbólicos. Em menos de 60 dias após a apresentação dos dados, houve um movimento espontâneo das unidades de reconhecimento de que aquela prática não era adequada. Eu acho que isso, né, professor? Muito obrigado. Nós vamos aproveitar algumas perguntas, como a do professor Zenilton Gondim Silva, para iniciar a sessão da próxima quinta-feira. Por enquanto, ainda antes de passar a palavra à professora Thais, Andrés Gombert aborda um tema que nos é todos muito caro, que é o tema do embate entre as métricas de pesquisa e as métricas da docência.
O professor Andreas Gombert menciona que somos avaliados majoritariamente pela pesquisa e não pela docência. Por isso, muitos colegas se dedicam o mínimo possível à graduação. Como incluir e como fazer valer indicadores relacionados à graduação em concursos docentes e nos momentos de progressão docente, horizontal e vertical? Isso tem muito a ver com a contratação de novos professores, que é um tema importante para as universidades e que o professor Segurado citou. Professor Segurado, suas reflexões sobre a questão da avaliação dos docentes, dando um peso para a questão do ensino de graduação. Excelente colocação, professor Andreas. Realmente, esse é algo que tem que ser trabalhado numa modificação de cultura institucional. Sem dúvida nenhuma, as nossas universidades estaduais paulistas são universidades de pesquisa, buscam ser universidades classificadas como de classe mundial e não vão abrir mão dessa sua missão de geração de conhecimento inovador. No entanto, a Universidade de São Paulo, há poucos anos atrás, quando reviu a sua avaliação institucional e docente, e estabeleceu a necessidade de que cada docente apresentasse o seu projeto acadêmico individual, que posteriormente recebia a chancela do seu departamento e da sua unidade para acompanhamento do seu percurso docente, sua progressão, eventuais progressões na carreira, facultou ao docente identificar um perfil predominante, que poderia, inclusive, ser um perfil de graduação. No entanto, isso foi aplicado quando da criação dessa nova sistemática, isso faz 5 anos, professor Gombert, quando instituímos esse projeto acadêmico individual do docente, mas, à época, quando eu estive lá no escritório de gestão de indicadores, ao apurar o resultado dessa nova sistemática, verificamos que menos de 10% dos docentes haviam, de fato, identificado um perfil predominante, porque havia, penso eu, um receio de que uma opção que privilegiasse, digamos, o ensino de graduação pudesse reverter negativamente no futuro para este docente, no ponto de vista da sua progressão institucional na carreira. Então, vejam, percebemos que a oportunidade foi dada, mas ela não foi adequadamente compreendida e aproveitada pela comunidade. Estamos agora no momento de reedição dos projetos acadêmicos individuais dos docentes, recebendo nova chancela dos departamentos e das unidades. A atual Comissão Permanente de Avaliação esteve visitando todas as unidades, reforçando a importância de garantir essas especificidades no conjunto dos docentes. A universidade como um todo deve dar conta de todas as suas missões, nos vários pilares acadêmicos, mas cada um dos docentes pode ter uma contribuição proporcionalmente diferente na trilha que perseguir, desde que validado pelo departamento. E se é esta trilha, que é acordada institucionalmente como o projeto institucional do docente, é a partir do seu desempenho naquele projeto que ele deva ser avaliado. Eu concordo que é um desafio de mudança de cultura institucional, mas estamos buscando avançar nesse processo. Professor Luiz Segurado, antes de passar a palavra agora à professora Thais para encerrar esse nosso convívio, pelo menos a parte formal do nosso convívio, eu quero lhe agradecer, quero lhe cumprimentar pela sua dedicação já no período anterior, muito antes de vir para a reitoria, na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas. Sabemos do período que o senhor esteve enfrentando a crise sanitária, liderando o ajuste da infraestrutura do Hospital das Clínicas para lidar com essa crise absolutamente imprevista, no período do Egida e agora na pró-reitoria de graduação. Nós queremos muito lhe agradecer. Nós vamos passar a palavra à professora Thais, que dirige uma unidade que trata de vários dos temas que foram abordados. Tanto ela como coordenadora de graduação, antes de se tornar diretora, a preocupação que ela teve de mobilizar sua comunidade para discutir a contratação de novos professores, e também o destaque que a Exalc sempre deu na relação
da escola com os seus ex-alunos. Uma escola mais do que centenária, que tem feito disso uma parte da sua identidade, da sua cultura. Então, Thais, é um privilégio tê-la conosco. Por favor, insere esse nosso convívio com seus comentários. Muito obrigada, professor Marcovitch. O privilégio é meu, como egressa do curso de métricas, poder acompanhar de vez em quando algumas intervenções. Professor Segurado, grande parceiro ano passado, eu acho que tão complicado quanto a migração e os esforços para a gente começar o ensino à distância, emergencial, durante a pandemia, foi a volta ao presencial. Eu ouso dizer que eu acho que a volta foi até mais complicada do que um caminho de ida para o online. Bom, mas então é sempre um prazer estar aqui, e um prazer ainda maior, mesmo sendo egressa, saber que agora o nosso presidente da comissão de graduação é aluno do curso de métricas. Então, acho que o papel dos alunos de métricas também é sair difundindo essa boa, excelente iniciativa. Bom, eu anotei algumas coisas aqui e eu não poderia deixar de fazer um elogio ao professor Segurado, porque eu acho que em um ano à frente da Pró-Reitoria de Graduação da USP, a gente teve, na verdade, ações práticas e muito efetivas, que aparentemente elas parecem simples, mas não são. Então, acho que o que foi mencionado são as mudanças no vestibular, no Enem USP, na própria mecanismo de distribuição das vagas entre, né, a ampla concorrência, as pessoas pretas, pardas, indígenas e a escola pública. Então, foram ações muito efetivas que saíram dos indicadores, né, professor Segurado, senão não teriam sido feitas. E a Pró-Reitoria continua com isso. Bom, e por que eu estou falando disso tudo? Porque eu anotei 3 pontos aqui, né, na Exalc. Primeiro, a gente realmente tem uma grande comunidade externa, dos mais de 17 mil egressos da Exalc. Um pouco mais de 8 mil estão cadastrados na plataforma da Associação dos Ex-Alunos. Isso é um número bastante expressivo. A gente tem cerca de 1.000 que são mantenedores, que ajudam não somente a associação, mas as bolsas, né? E a Associação dos Ex-Alunos da Exalc, a DEALC, esse ano completa 80 anos. Então, um ano antes da USP, a gente já está completando, e a meta era ter 80 bolsas de permanência. E a gente já passou essa meta, já está passando das 80 bolsas de permanência, que vem complementar os excelentes programas que a USP já desenvolve também. Então, eu acho que muito mais do que ter números, é o relacionamento com o egresso, que é algo que a gente tem que aprimorar, porque, sem dúvida, é um valor para a instituição, para a Exalc e para a USP. E, professor Marcovitch, isso daqui é o primeiro termo, protocolo de intenções, delimitando muito objetivamente quais serão os acordos de cooperação técnica e os convênios que nós poderemos fazer entre a Exalc e a Associação dos Ex-Alunos, para que, inclusive, esse mapeamento e a troca de dados possa ser feita com segurança dentro de projetos institucionalizados. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, porque a gente se reúne muito para a festa, mas a gente tem que oficializar também a participação para a troca de dados com segurança. Então, tanto a associação conseguir ter as informações sobre os atuais alunos, e assim, ao longo dos anos, a associação sempre participa das nossas atividades desde o início, desde a semana de recepção, né, apoiando não só financeiramente, mas com atividades dirigidas e tudo mais. Então, esse acho que é o primeiro passo para que a gente possa realmente ter esse mapeamento do egresso e que isso nos ajude a definir as métricas de impacto na sociedade, que vão, concordo, né, muito além do que o econômico. A gente tem uma infinidade de egressos em posições de destaque, os mais novos ainda não temos conhecimento exatamente do que cada um está fazendo, e se alguém tiver curiosidade, ao entrar na plataforma da associação, da DEALC, a gente até tem vínculo já para outras plataformas profissionais, como LinkedIn, links para redes sociais, então, sem dúvida, é um valor enorme, e nesse ano a gente pretende, como um dos programas, na Semana Luiz Queiroz, que vai ser em outubro, já oficializar o primeiro resultado desse termo de intenções, que é o Programa Oficial de Relacionamento com Egressos em Parceria, para que a gente possa ter mentoring, uma maior conversa, relacionamento mesmo profissional entre egressos e alunos.
Sobre isso, acaba ajudando também a mudança dos cursos. Mas um outro ponto que eu destaquei aqui, eu acho que todos nós precisamos de mudanças e, de certa forma, é confortante ver que o Unesp e o Unicamp, nossas instituições irmãs, enfrentam os mesmos desafios. A gente não está sozinho. Eu acho que muita inspiração que nos chega é sobre a experiência não só nacional, mas também internacional. Então, a gente vê que os parceiros, sobretudo os parceiros franceses, com os quais a gente tem programa de duplo diploma desde 2005 aqui na Exalc, mostram a necessidade da gente avançar num esquema de tronco comum e percursos formativos que garantam uma flexibilidade e uma autonomia na escolha dos alunos. Isso vai ao encontro do que o professor Aloysio colocou tão bem, que já foi cutucada, que a Exalc já começou a fazer o seu trabalho, de rever a nossa estrutura, permitindo que um aluno, por exemplo, que queira se dedicar às ciências agrárias, não tenha que definir tão precocemente se ele precisa ser um engenheiro florestal ou agrônomo, ou ir para a área de alimentos, ou ir para a área de produção animal. Porque de qualquer maneira, o nosso tronco comum, ele é comum, né? Então, eu acho que isso vai... A nossa suposição é que um formato um pouco mais flexível, que permita a decisão específica do graduando mais tardiamente, melhore a nossa atratividade também. Então, essa é uma hipótese, né? E, por fim, quem está no meio disso tudo somos nós, docentes. A gente teve uma experiência muito exitosa aqui o ano passado, contamos com a participação do professor Marcovitch com uma palestra brilhante, para nos ajudar a distribuir as tais das 45 vagas que a Exalc teve, com 12 departamentos, cada um olhando para o seu lado. Então, foi uma oficina de harmonização para a decisão dos projetos desses docentes. E a gente, depois dessa oficina, um resultado primeiro, assim, a gente já conseguiu ter perfis para as novas contratações amplos o bastante para que um mesmo departamento consiga apoiar vários cursos, mais do que um curso, para que não seja tão específico. E, além disso, pensando não em olhar para o passado e em repor o que já foi, mas pensando no futuro, nas novas tecnologias, nas áreas em que somos falhos, para que a gente possa ter essas contratações, equilibrando, né, a pesquisa, ensino e extensão, para que a indissociabilidade realmente faça parte do nosso dia a dia. Professor Marcovitch, essa oficina ajudou muito a definição, a distribuição desses claros, né, entre os 12 departamentos, e, além disso, ajudou muito também, a gente teve uma outra chamada, que foram as vagas de mérito, né, professora Aloysio, e nós conseguimos novamente sucesso, mesmo já tendo um número grande de vagas em relação à USP como um todo, a gente conseguiu 3 a mais, e foram vagas assim extremamente transversais, olhando para mudanças climáticas, interação, né? E, assim, o que está sendo muito legal é ver que algumas das vagas que os concursos estão sendo abertos agora, 2 deles já tiveram as inscrições encerradas, os outros estão sendo abertos, mas a gente já tem uma movimentação interna entre departamentos já se alinhando para o oferecimento das disciplinas, para que não fique cada um só no seu bloquinho. Então, acho que essa foi uma experiência muito boa, para que a gente entenda que, embora a pesquisa seja super importante, a extensão também, o coração da universidade é o ensino. Então, a gente tem que priorizar isso. Acho que era isso que eu tinha para falar, para não me estender demais também, e não extrapolar o tempo. Olha, professora Thais, eu lhe agradeço muito. Quero registrar, para concluir, que a universidade, a USP, no caso, já fez uma primeira reunião dos seus 80 novos professores e trouxe para esses novos professores essas expectativas. Claro que nós estamos falando de uma condição especial das universidades estaduais paulistas, que têm os recursos no momento atual que permitem essas novas contratações. Então, com isso, eu queria cumprimentar quem ocupa hoje funções de direção, entre todos os presentes. Nós tivemos 3 exemplos de professores, no caso Ivan, Célia e Segurado, que mantêm suas atividades de ensino e pesquisa e acumulam ainda atividades de governança. A mesma coisa com a professora Thais Vieira, que acaba de fazer uso da palavra. Nós entendemos que
são pessoas a serem reverenciadas por essa dedicação, porque as nossas universidades precisam, na sua direção, pessoas que conhecem a realidade da sala de aula, do laboratório, da atividade de extensão, da atividade de cultura, para uma direção responsável e uma resposta às expectativas da sociedade.